Seja britânico, foi o grito enquanto o navio afundava. Cada homem manteve-se firme em seu posto. Capitão e tripulação, quando souberam do pior, salvando primeiro as mulheres e as crianças. Seja britânico, é o grito para todos, e o destino se mostrou cruel. Oh, se você estiver disposto a dar 1 centavo ou 1 shilling para... Aqueles que eles deixaram para trás. Este é o Beacon Park em Litchfield, e esta é uma estátua de um grande capitão do mar, Capitão Edward John Smith, RDRNR. Ele nasceu em Henley, Stoke-on-Trent, e não morou nem nasceu em Litchfield. Esta estátua foi erguida em 1914 e a placa original de bronze que diz Comandante Edward John Smith, RDRNR. Nascido em 27 de janeiro de 1850, falecido em 15 de abril de 1912. Legando aos seus compatriotas a memória e o exemplo de um grande coração, uma vida corajosa e uma morte heróica. Seja britânico? Não há menção nesta placa original ao navio que está mais ligado ao Capitão Smith, o maior transatlântico e navio do mundo em sua época. O navio que seria seu maior e último comando. Esse navio era o Titanic. Quando o poderoso navio que eu planejei partiu da Baía de Southampton, havia medos e despedidas enquanto ele partia orgulhosamente. Logo depois, sua risada ecoou e encheu todos de alegria. Pois mesmo que você caia... Oh, no, we are proud to know. Todo homem do seu barco, do povo e do nascimento, quem salvou um... Eles morreram como heróis, por isso agora algo devemos fazer. Todas as esposas e pequenos mundos que eles deixaram para trás, atrás do vento. Esta é a Well Street em Henley, e este é o número 51. Mudou um pouco agora, mas em 27 de janeiro de 1850 foi o local de nascimento de Edward John Smith, que mais tarde se tornou o capitão do Titanic. Agora, eu acho isso incrível. E eu acho isso incrível por dois motivos. Primeiro, porque esta é Well Street, em Henley. Não é Liverpool, não é Southampton. Não é uma cidade com uma tradição marítima ou de navegação famosa. É uma cidade sem saída para o mar. Fica tão longe do mar quanto você pode imaginar. É uma cidade não de navios, mas de argila e carvão. E eu acho incrível que o filho de um oleiro da Well Street, em Henley, tenha colocado na cabeça não só ir para o mar, mas se tornar capitão de um transatlântico. A outra coisa notável sobre isso é um pouco mais sutil, mas eu acho igualmente incrível. Naquela época, ser capitão de um transatlântico era tanto uma posição social quanto uma função náutica. Em outras palavras, você se tornava o capitão de um navio como o Titanic, não simplesmente por ser o melhor navegador ou comandante, mas por ter o savoir-faire social, o jogo de cintura, se preferir, para lidar com os ricos e famosos internacionais, os milionários transatlânticos que escolhiam viajar não tanto em um determinado navio, mas com um determinado capitão. Havia algo em Eduardo Smith que essas pessoas gostavam. Ele sabia como lidar com elas. Ele sabia como fazer uma conversa educada e fascinante à mesa do capitão. Você pensaria que alguém com esse savoir-faire teria origem aristocrática ou, no mínimo, de família muito abastada. Mas, como você pode ver, esta é uma casa geminada comum em uma rua comum de Henley, Stoke-on-Trent. O capitão Smith deve ter sido uma pessoa realmente notável para sair de uma casa comum como esta e chegar à ponte do Titanic. Em outras palavras, a elite rica transatlântica, os milionários, escolheram navegar com o capitão Smith, e isso não é nada mal para um rapaz da Well Street, em Henley. Bem, a importância do capitão Smith parece ser mundial. Quero dizer, todo mundo sabe. As cartas que recebo de todo o mundo querem saber sobre ele, se eu tenho uma fotografia dele. Todos que conheço de fora, quando vêm a Stoke-on-Trent, querem ir a Lichfield ver a estátua e perguntam por que não há uma em Stoke.
Este telescópio sempre ficou em exibição na minha casa. Desde pequeno eu perguntava sobre isso e ele dizia: um dia te mostro. Quando viemos para Litchfield, ele me mostrou a estátua e desde então sempre fui vê-la. Sempre que vou para Litchfield passar o dia, são só 5 minutos. Fica logo fora da estrada principal, no Beacon Park. Eu dou uma olhada rápida e vou embora. Já olhei para aquela estátua milhares de vezes. Estamos aqui na Igreja Metodista de Etrúria, em Stoke-on-Trent, que costumava se chamar Igreja e Escolas Wesleyanas de Etrúria, porque aqui temos uma fotografia do Capitão Smith. Ele foi por muito tempo membro desta escola dominical. Ele frequentava a escola dominical e também era membro e frequentador desta igreja. A fotografia foi dada, na verdade, pelos membros da antiga escola de meninos, porque, além de ser uma igreja e sala de aula, esta sala de aula, de fato, servia como escola diurna para a região ao redor. Foi a primeira escola diurna da região e, portanto, João Smith, quando menino, vinha para esta escola e era ensinado nessas salas. Quando ele frequentava a igreja como adulto, é claro, era uma igreja que remontava a 1805 e desde então permaneceu praticamente inalterada. Como você pode ver, a própria igreja é uma típica igreja wesleyana do início do século XIX, com a galeria ao redor e o púlpito central. Isso permaneceu intacto desde o seu planejamento e construção em 1805 e certamente estaria assim, quase exatamente, quando o Capitão Smith realmente frequentou esta igreja nos anos 1890 e nos primeiros anos do século XX. Oh, não! Capitão Edward John Smith, nascido na Well Street, Henley, em 27 de janeiro de 1850, filho de Eduardo Smith Potter e Catarina Smith. Estudou na Etrulia British School e virou operadora de martelo a vapor na Etrulia Ford. Aos 21 anos, visitou uma amiga em Liverpool e se inscreveu na Marinha Mercante. Carreira excepcional. Comandou seu primeiro navio aos 24 anos. Tornou-se comandante e comodoro da White Star Line. Capitão destacado no Atlântico. Com 62 anos de idade, ele era o típico capitão britânico. Quieto, com um olhar astuto sob sobrancelhas espessas. Forte no comando, gentil no trato social, modesto como um simples marinheiro, corajoso como um leão, de honra impecável. Embora eu ache que ele seja extremamente rigoroso com a disciplina, ele é querido por todos. Com o aumento do tamanho e potência das embarcações, o Capitão Smith trocava de navio e assumia responsabilidades maiores. Ele comandou 17 transatlânticos da White Star em sequência e era conhecido e amado mundialmente por quem viajou com ele. Seus empregadores tinham fé absoluta em sua habilidade e julgamento, em sua cautela e força de caráter e em sua fidelidade inabalável ao dever. Quando alguém me pergunta como posso descrever melhor minha experiência em quase 40 anos no mar, eu simplesmente digo 100 incidentes. Claro que houve tempestades de inverno, vendavais, neblina e coisas do tipo, mas em toda a minha experiência nunca estive em nenhum acidente de qualquer tipo que valha a pena mencionar. Em todos os meus anos no mar, só vi uma embarcação em perigo, uma brigue, cuja tripulação estava sendo retirada em um pequeno barco sob o comando do meu terceiro oficial. Nunca vi um naufrágio e nunca naufraguei, nem jamais estive em qualquer situação que ameaçasse terminar em desastre de qualquer tipo. Veja, eu não rendo uma boa história. Ele parecia grande para mim. Não sei se era, mas era bem ereto. E ele tinha barba. Ele parecia diferente de todos os outros marinheiros aos meus olhos. E, de fato, ele era. Sim, ele era muito gentil. Acho que o conheci 3 ou 4 vezes. Só me lembro que meu pai conversou com ele várias vezes e, em algumas dessas vezes, eu estava com meu pai e ele nos levou a algum lugar. Tenho quase certeza de que não era a ponte, mas ele nos levou a um lugar onde passageiros normalmente não iam. Eu, porém, não tinha interesse algum aos 7 anos. Lembro que ele era muito simpático e admirava muito a boneca que eu tinha. Ele foi muito gentil comigo. Bem, o telescópio está na minha família desde que me lembro. Meu pai costumava me contar sobre ele. Está gravado, Capitão E.J. Smith. E na ponta dele está escrito Olympic.
Está como era, claro, só que eu coloquei o couro porque a peça de mão tinha sumido, tinha se desgastado com os anos. Estava na coleção do meu pai. O pai dele deu para ele e era propriedade pessoal do capitão Edward John Smith, meu tio-avô. Também tenho um carregador de charutos que outro tio meu me deu quando comecei a juntar os itens pessoais. Também tenho um par de dragonas. Nas fotografias que você vê do Capitão Smith na ponte. Esses são tipos semelhantes de dragonas, mas sem dúvida ele tinha vários pares. Quero dizer, ele teria um conjunto desses em cada túnica que possuía. Tudo bem. Eu também tenho relógios de bolso. Um relógio de bolso, na verdade 2 relógios de bolso que pertenciam ao Capitão Smith. E de todos eles há um sextante. Estava em um depósito de carvão de um dos meus tios. Ele sabia que estava lá, mas não onde exatamente. Claro, eu mandei limpar toda a caixa. E enquanto ela era limpa, as iniciais apareceram na caixa. EJS Edward John Smith. O sextante agora está completo, só com uma peça levemente danificada. Agora, a data no interior é 1909. A parte que está danificada parece que foi derrubada. Tem um pedaço de barbante amarrado nela. Eu sempre deixei esse barbante lá. Eu não sei se o Capitão Smith mesmo foi quem deu esse nó aí ou em quais navios isto já esteve. Mas como eu disse, está completo em todos os aspectos. Bem, meu pai era construtor, um mestre construtor. E na Inglaterra, em 1911, os negócios não iam muito bem. Ele havia construído muitas casas que não conseguia alugar. Pode parecer estranho hoje, mas era assim naquela época. E quando um amigo dele, que tinha ido para o Canadá algum tempo antes, voltou para visitá-lo, ele disse: Uno, por que você está aguentando essa recessão aqui? Por que não vem comigo para o Canadá? Juntos poderíamos realmente fazer as coisas acontecerem. E em uma única noite, meu pai decidiu deixar tudo para trás e ir para o Canadá se juntar ao amigo dele. Bem, naquela época, ia-se para Nova York em transatlânticos rápidos, um dos quais partia todos os dias da semana, pelo que entendi, e depois seguia-se para o Canadá de trem, porque naquela época do ano, quando o rio São Lourenço está congelado, era preciso ir para St. John's ou Halifax, que eram portos pequenos, e então fazer uma viagem muito cansativa pelo Canadá a partir dali. Então nós íamos para Nova York. E meu pai tomou essa decisão naquela noite. Eu não sabia de nada, claro, eu já estava na cama. Mas minha mãe ficou horrorizada. Bem, para realmente deixar isso claro, preciso dizer que minha mãe era uma mulher bastante notável. Ela se casou quando era bem jovem, tinha 18 anos e teve um casamento muito ruim. Os pais dela não ficaram nada satisfeitos com ela, mas eles estavam certos e ela estava errada. E quando ela tinha 31 anos, ela já tinha tido 9 filhos, 9 bebês, e todos eles haviam morrido. Ela sabia o que era ser desesperadamente infeliz e pobre. E os filhos dela morreram e a deixaram absolutamente desolada, e com todos esses problemas no passado, o que tenho certeza que contribuiu para o caráter maravilhoso que ela tinha. Ela não tinha ilusões sobre as coisas. Ela tinha os pés no chão. E então ela conheceu meu pai, casou-se com ele e eles foram divinamente felizes. Ele foi tão bom para ela. E eu nasci, o que aumentou sua alegria. Ela tinha um lar adorável. Meu pai tinha um automóvel, o que naquela época era algo bastante notável. E tudo era maravilhoso até essa noite. Quando o plano de ir para o Canadá foi feito, minha mãe teve essa terrível premonição. Ela nunca tinha tido uma antes e nunca teve outra depois. Mas ela disse: não podemos, isso está errado. Algo terrível vai acontecer. E eu te digo o tipo de mulher que ela era. Ela era muito pé no chão e para ela agir assim era absolutamente inacreditável para todos. Mas ela simplesmente teve essa premonição. E meu pai disse: bobagem. E claro, o tempo passou, a casa foi vendida e nós reservamos passagens em um navio chamado Filadélfia. E aí veio essa greve do carvão e o navio não partiu. Nos ofereceram um lugar no Titanic, o que encantou meu pai. Achei incrível. O mundo todo falava desse navio. Eu tinha 7 anos. Li que era um navio grande, mas isso não tinha tanto significado para mim quanto para meus pais.
Nunca tinha estado em um navio antes, então isso não significava muito para mim, mas sei que todos comentavam sobre isso. Lembro das crianças na escola dizendo: que sorte a sua, vai no Titanic. Não posso comparar, pois nunca tinha estado em um navio antes, mas depois já estive neste. Olhando agora, vejo que era tudo muito lindo. Muito lindo. Era uma cabine para 3 pessoas, embora parecesse para 4, já que uma cama não estava montada. Meu pai e eu ficamos de um lado e minha mãe do outro. Ela tinha uma poltrona, uma pia para lavar o rosto e outros itens. Era uma cabine de 2ª classe, não de primeira. Depois disso, já estive em cabines de 1ª classe que não eram tão boas quanto aquela. Na quarta-feira, 10 de abril de 1912, o navio da White Star, Titanic, iniciou sua viagem inaugural de Southampton para Nova York. Uma multidão se reuniu no cais para ver o grande navio deixar suas amarras. E à medida que ela começava a se mover em toda a sua imensidão, aplausos ecoaram sobre as águas em um grande coro de orgulho e triunfo. A banda tocava uma música alegre no convés, e os passageiros, apoiados nas grades, acenavam despedidas para seus amigos e respondiam aos aplausos. Ao deixar Southampton, o Titanic impôs-se triunfante, erguendo-se sobre as embarcações menores, que pareciam pequenas sob a sombra de seu enorme casco nas águas cintilantes. Nunca houve um navio como este. Ela tinha 1000 pés de comprimento, de modo que ao girar parecia uma fortaleza em movimento. A força de seu casco era como a de um castelo, com paredes maciças de aço. Nem o mar mais revolto invadiria o convés. Podemos rir do mau tempo. O casco possui vigas, travessas e pilares de aço como colunas de catedral, garantindo rigidez mesmo nos mares mais agitados. Um sistema de portas de anteparas estanques foi projetado com construção maciça que desafia grandes perigos. Cada porta é mantida na posição aberta por uma embreagem de fricção adequada que pode ser liberada instantaneamente por meio de um potente eletroimã. Controladas da ponte do capitão, em caso de acidente, ele pode fechar todas as portas instantaneamente com um interruptor elétrico, tornando o navio quase inafundável. O Titanic não podia afundar. O Titanic é inafundável. Tão poderoso, quase aterrador só de imaginar, o Titanic era incomparável. Mas em beleza e luxo também, ela não tinha rival. Os construtores do Titanic foram extravagantes ao tentar fazer deste navio o maior exemplo de luxo moderno, impossível de ser superado. Nos 10 convéses dava para esquecer preocupações, miséria, feiura e até deveres da vida. E neste palácio marítimo da rainha Titanic, passaram os dias da viagem em contínuo prazer e deleite. Essas palavras podem soar como exagero, mas o Titanic era por si só um exagero das coisas comuns. Quantos você contou, então? Vamos dar uma olhada. Passageiros da 1ª classe, 322 passageiros da 2ª classe, 277 passageiros da 3ª classe, 709 e tripulação, 898, totalizando 2.206 pessoas. Ela nem está pela metade cheia. Isso sim é o que chamam de especial para milionários. Você viu quem está a bordo, coronel e senhora? J.J. Astor. Coronel Astor, um dos homens mais ricos do mundo, serviu com distinção na Guerra Hispano-Americana. Correto. Senhor Benjamin Guggenheim. O famoso banqueiro americano e multimilionário. Major Archibald Buck. Preston Taft, já em decomposição. Senhor e senhora Isidore Strauss. Juntos, cresceram de um pequeno negócio na Filadélfia e transformaram a Macy's em uma instituição nacional. Culminando em riqueza, trabalho beneficente, férias e uma cadeira no Congresso para o Sr. Strauss. Senhor W.T. Stead. Famoso jornalista e suposto principal conselheiro de William Randolph Hearst. Senhor Thomas Andrews. Diretor-gerente da Harland & Wolff. Sobre cuja embarcação estamos agora? A Condessa de Ruffins. Indo para a América para encontrar seu marido. Sir Cosmo e Lady Duff Gordon. Ela, amplamente conhecida como a modista da alta sociedade Lucille. Senhor Jean Brucisme. Diretor-gerente da White Star Line. Havia todo o drama da vida dentro daquela cidade flutuante. Toda aquela troca de gentilezas sociais, todos aqueles começos de amizades agradáveis, todas aquelas relacionamentos amorosos que se encontram em um navio transatlântico. Alguns desses homens, sem dúvida, pensavam e faziam planos ambiciosos enquanto caminhavam silenciosos pelo convés, fumando na escuridão e paz da noite. Mas ela disse a ele que não queria mais infelicidade por isso. Sua decisão estava tomada e não iria para a cama neste navio. Vou dormir durante o dia e vou ficar acordada à noite. Lembro bem do que ele disse a ela. Ele falou: se quer ser tão estúpida, não posso impedir.
Ela disse, eu sei, mas vou fazer. E ela fez. E ela ficou acordada. Quarta, quinta e sexta à noite. E no sábado à noite, ela ouviu um som estranho e acordou meu pai, fazendo com que ele subisse ao convés. E ele voltou e disse a ela que eram blocos de gelo que ela podia ouvir raspando na lateral do navio, para não ser tão boba. No café da manhã seguinte, outras pessoas relataram ter subido ao convés e ouvido o mesmo barulho. E elas concordaram que eram blocos de gelo, e minha mãe então disse, bem, se há tanto gelo assim no mar, certamente pode haver icebergs. O oficial à mesa disse, isso é bobagem, não é iceberg. Se fosse grande, veríamos. Não há motivo para temer. E isso foi no domingo de manhã. E, pela primeira vez desde que embarcamos no navio, ela não se levantou do café da manhã e foi direto para a cama, como normalmente fazia, porque era domingo e ela achou que gostaria de ir à igreja. Ela foi mesmo. Depois almoçamos juntas antes de ela dormir. Lembro bem dessa refeição, pois foi a última vez que nós três comemos juntas. Porque à noite, na hora do jantar, eu já estava na cama, claro. Ela apenas aparecia e participava do que estivesse acontecendo à noite. E meu pai ficou muito irritado porque ele tinha todos os motivos para não gostar de jogos de azar. O pai dele foi um jogador compulsivo e morreu sem dinheiro, apesar de ter sido muito rico. E então todo mundo estava apostando naquele domingo à noite. Eles estavam fazendo apostas, acho, um bolão sobre a hora em que ela chegaria, com tantos minutos de diferença. Meu pai não queria se envolver com isso. Então ele foi dormir bem cedo, para ele pelo menos. E minha mãe sentou-se para costurar e ler. Ela olhou para ele lendo, que disse ter um livro interessante. Mas bem rápido ele adormeceu e ela se levantou, pegou o livro dele e se acomodou novamente. Dentro das altas paredes de aço do Titanic, tudo o que a civilização significa, tudo o que a vida humana significa, estava reunido aqui. Os homens ricos do mundo, os herdeiros e herdeiras de grandes fortunas, estavam a poucos convéses de distância dos imigrantes irlandeses e das pessoas pobres. Todos os tipos e condições de pessoas, toda a escala da vida humana, toda a gama de emoções humanas estavam encerrados naquele navio-palácio. E embora não soubessem em pouco tempo riqueza e pobreza, juventude e velhice, seriam igualadas diante da eternidade. 14 de abril, 20h55. O capitão Smith e o segundo oficial, Charles Herbert Lightoller, estão na ponte. Não há muito vento. Não, senhor. Está totalmente calmo. Completamente calmo? Ainda assim, uma quantidade de luz será refletida pelos icebergs. Não, sim, haverá uma certa quantidade de luz refletida. Se você tiver a menor dúvida, me avise. Tudo bem, senhor. A vida no Titanic ia entrando no silêncio da noite, e todas aquelas pessoas cansadas tinham uma sensação de segurança tão perfeita como se estivessem indo dormir em um grande hotel. Eles confiavam na segurança do navio, na vigilância dos oficiais e na cautela do capitão Smith, homem forte, calmo e cordial, que às vezes passeava pelos camarotes com poucas palavras animadas. De certa forma, um certo encantamento nunca me abandona. Especialmente quando observo da ponte uma embarcação subindo e descendo no cavado do mar, lutando para atravessar e superar grandes ondas. Um homem nunca deixa isso para trás. 14 de abril de 1912, 23h40. Ninho da Gávea. Há gelo à frente. O que você vê? Iceberg bem à frente. Obrigado. Iceberg bem à frente. Todo o leme a estibordo. Máquinas a toda ré. A estibordo. O leme todo para o lado, senhor. E ela disse às 11h50. Ela sentiu um leve impacto. E ela disse que foi como um trem chegando na estação. Apenas deu um tranco. Foi muito leve, mas ela disse que sabia que era essa coisa terrível. E ela acordou meu pai. Ela me acordou, mas meu pai disse que não subiria ao convés de novo após a noite anterior. Mas ela literalmente o puxou para fora da cama e fez com que ele subisse. E então ela disse que ia me vestir. E eu, sonolenta e muito teimosa, disse que não ia me vestir. Não havia motivo para me vestir. Voltei para a cama. Meu pai voltou rápido porque podia chegar ao convés dos botes pelo elevador a partir da nossa cabine. E
Ele voltou, me pegou no colo e me enrolou bem apertado no cobertor como um bebê. Minha mãe não disse nada para ele e anos depois eu perguntava por que ela não questionou. O que foi, mas ela nunca perguntou. Ela disse: não precisava perguntar o que foi. Não sabia o que era, mas sabia que era algo terrível com que teria que conviver. Por meses não tinha mais o que dizer. Senhor Murdoch, o que foi isso? Um iceberg, senhor. Eu tentei desviar. Não consegui reverter os motores. Eu ia virar tudo para bombordo ao seu redor, mas estava muito perto. Não consegui fazer mais nada. Feche as portas de emergência. Já estão fechadas, senhor. Vá até o carpinteiro e peça para ele sondar o navio. Estava na cabine há cerca de 10 minutos quando senti um leve impacto, mas não foi forte o bastante para preocupar ninguém, mesmo os mais nervosos. No entanto, os motores pararam logo depois. Subi ao convés de roupão e encontrei poucas pessoas que também subiram para perguntar por que havíamos parado. Mas não havia qualquer preocupação entre as pessoas. Pela janela da sala de fumantes vimos um jogo de cartas e entrei para perguntar se sabiam de algo. Eles tinham percebido o impacto um pouco mais e, olhando pela janela, tinham visto um enorme iceberg passar bem perto do lado do navio. Eles pensaram que só demos um leve raspão e foram checar possíveis danos. Nenhum de nós, é claro, tinha qualquer ideia de que o navio tinha sido perfurado embaixo por parte de um iceberg submerso. O jogo de cartas recomeçou e, sem pensar em desastre, voltei à cabine para ler até partirmos. Nunca mais vi jogadores ou espectadores. Na ponte, o capitão Smith chamou Thomas Andrews, diretor da Harland & Wolff, construtora do Titanic. O Sr. Andrews estava a bordo para solucionar possíveis problemas na viagem inaugural. Ele trabalhou muito em planos e anotações, trocou de roupa para o jantar e voltou à cabine para continuar os relatórios. Ele mal notou o choque e só percebeu que havia algo errado quando o capitão o chamou à ponte. As coisas mudaram rápido. Ele e o capitão Smith inspecionaram o navio, checando rapidamente os danos abaixo da linha d'água. Ela estava fazendo água rapidamente. O iceberg, ao raspar o navio pela proa de estibordo, abriu um corte de 90 metros no casco. O Titanic tinha 16 compartimentos estanques ao longo do navio e podia flutuar mesmo com até 4 dos primeiros compartimentos inundados. Mas o corte ao longo do casco fez com que 5 compartimentos fossem inundados. Se Fleet tivesse visto o iceberg segundos antes, o Titanic teria desviado. Se ele não visse o iceberg, teriam batido de frente e talvez amassado a proa. Esse choque leve foi bem mais mortal, abrindo 5 compartimentos de uma vez. A antepara entre o 5º e o 6º compartimento estanque ia apenas até o convés E. E à medida que o Titanic afundava pela proa, a água subiria e transbordaria para o próximo compartimento, depois para o seguinte e assim por diante. Era inevitável que o Titanic afundasse. Então ele colocou o casaco bem grosso nela e vestiu outro casaco. E sem dizer uma palavra, saímos da cabine, entramos no elevador e subimos até o convés dos botes. Se não tivéssemos feito isso naquele momento, duvido que eu estaria conversando com você hoje. Porque, como você sabe, havia espaço para menos de 800 pessoas nos botes salva-vidas, e ela estava transportando 2.200. Era uma questão de quem conseguiu entrar nos poucos botes salva-vidas. Eles não foram lançados rapidamente, pois no início ninguém acreditava que algo aconteceria. Mas meu pai foi falar com um oficial e ele disse: eles vão lançar os botes salva-vidas, mas todos vocês estarão de volta a bordo para o café da manhã. E então eles lançaram esses botes, e meu pai ajudou. Ele sabia muito sobre o mar. Ele me pôs no bote salva-vidas, pediu que eu me comportasse e segurasse sua mão. Achei que ele viria, mas não veio. Então me dei conta. Claro que ele não viria, que eu nunca mais o veria. E essa colisão foi às 11h50, e o Titanic afundou às 2h20. Se houvesse botes salva-vidas suficientes, ninguém teria morrido naquela noite. Seria apenas um assunto comentado por alguns dias que um navio afundasse em sua viagem inaugural. Não faria diferença. Ninguém teria morrido, e teria sido só isso. E aqui estamos nós, todos esses anos depois, com o mundo inteiro ainda interessado no Titanic. Na sala de radiotelegrafia, os operadores Jack Phillips e Harold Bride usavam o sistema Marconi nos convéses inferiores. Na noite do acidente, eu nem senti um choque. Estava ao lado de Phillips, mandando-o dormir, quando o capitão entrou na cabine.
Nós batemos em um iceberg e estou fazendo uma inspeção para ver o que aconteceu conosco. É melhor você se preparar para enviar um pedido de ajuda, mas não envie até eu mandar. O capitão saiu e voltou em cerca de 10 minutos. Ouvíamos uma confusão lá fora, mas não havia sinal de problema. O rádio funcionava perfeitamente. Envie um pedido de ajuda. O que devo enviar, senhor? O chamado Regulamentar Internacional de Socorro. Phillips começou a enviar o CQD sem parar. Brincávamos enquanto ele transmitia, minimizando o desastre. Ficamos assim por cerca de 5 minutos até o capitão voltar. O que você está enviando? CQD, senhor. O humor da situação me agradou. Fiz um comentário sarcástico que fez todos nós rirmos, inclusive o capitão. Envie SOS, eu disse. É o novo chamado. Pode ser sua última chance. Phillips, com uma risada, mudou o sinal para SOS. Logo depois, contatamos o primeiro navio a vapor, o Frankfurt, informando nossa posição, que havíamos atingido um iceberg e precisávamos de ajuda. O operador foi avisar o capitão. Quando ele voltou, dissemos que estávamos afundando pela proa. Nessa altura, já era possível perceber uma inclinação distinta para a frente. O Carpathia respondeu. Informamos nossa posição e que estávamos afundando pela proa. O operador avisou o capitão e 5 minutos depois informou que o Carpathia havia dado meia volta e vinha em nossa direção. Phillips frequentemente me enviava ao capitão para avisar que o Carpathia vinha em nossa direção e informar sua velocidade. Notei ao retornar que estavam colocando mulheres e crianças nos botes salva-vidas. A banda do navio, liderada por Hartley, lembrado como um dos maiores heróis do Titanic, reuniu-se em um convés e tocou óperas e melodias recentes enquanto os botes eram baixados. Aquela música alegre flutuando sobre as águas calmas sob o céu estrelado deu o tom para essa grande melodia de devoção espiritual à honra e ao dever. Vamos analisar algumas figuras deste drama mortal. Coronel Astor, milionário americano, estava voltando de sua lua de mel, ajudou com os botes e encorajou quem parecia assustado. Ele ficou por um momento ao lado da esposa. Ouvi o Coronel Astor dizer à esposa que a encontraria em Nova York. Eles se despediram carinhosamente, como um casal que ficará separado por uma semana, não para sempre. Enquanto os botes com as mulheres se afastavam, o Coronel Astor ficou um momento em continência. Ele gritou uma última despedida para a esposa. Adeus, querida. Depois vou me juntar a você. Ele se virou calmamente, acendeu um cigarro e apoiou-se no corrimão, olhando pela escuridão. Major Buck, ajudante de ordens do presidente Taft, era próximo do Coronel Astor e agiu com cavalheirismo e coragem serena de um verdadeiro cavalheiro. Ele estava muito calmo. Ele deu ordens com calma e acalmou os homens que iam entrar em pânico. Viu pela última vez na amurada, olhando a água, senhorita Young. Eu estava no último bote que saiu do Titanic. Eu conheci o Major Budd em Washington e retomamos o contato no Titanic. Ele era tão calmo e tranquilo que inspirava coragem em todos que entravam em contato com ele. Ele me ajudou a sentar no bote salva-vidas com a mesma calma de quem oferece uma cadeira na sala de estar. Ao baixar o bote, ele ficou de pé no convés, tirou o chapéu e disse: Adeus. E acenou para mim com um sorriso. Ele permaneceu no convés molhado enquanto o barco partia. E a última coisa que vi desse homem corajoso foi ele parado ali, acenando com o chapéu e sorrindo. Um comissário essencial no embarque aos botes contou que Benjamin Guggenheim, banqueiro de Nova York, lhe ofereceram um lugar em um dos botes salva-vidas, mas recusou dizendo: Eu não vou. Nenhuma mulher deixará de ser salva por minha covardia. O senhor Guggenheim entregou ao comissário uma mensagem para sua esposa, que foi repassada. Se eu não voltar, diga à minha esposa que fiz o melhor que pude. Ele foi um dos que afundaram com o navio. Mas ele e um amigo conseguiram voltar às cabines e se vestir a rigor. Quando o comissário expressou seu espanto, o Sr. Guggenheim sorriu e disse: Se tivermos que morrer, morreremos como cavalheiros. Todos os homens se afastaram e aguardaram em silêncio, alguns nas grades do convés, outros andando de um lado para outro. Os botes foram então girados para fora e baixados a partir do convés A. Ao chegarem ao convés B, onde estavam as mulheres, todas entraram calmamente, exceto algumas que não quiseram deixar os maridos. Em alguns casos, elas foram arrancadas de seus maridos e empurradas para os botes, mas em muitos casos elas foram autorizadas a ficar, já que não havia ninguém para insistir que elas fossem. Olhando pela amurada, os botes da popa já estavam na água, deslizando silenciosos na escuridão. Os botes próximos foram baixados com rangidos, enquanto as cordas deslizavam pelas roldanas, percorrendo os 27 metros até a água. Um oficial fardado se aproximou enquanto um bote descia e gritou: Quando estiverem na água, deem a volta até a escada de acesso e fiquem ao lado dos outros botes aguardando ordens. Sim, senhor, mas acho que nenhum bote conseguiu obedecer à ordem.
Quando já remavam na água, ficou claro que o transatlântico afundava rapidamente. Por prudência, os marinheiros perceberam que só podiam remar para longe do navio, afundando para salvar algumas vidas. Sem dúvida, previram que a sucção de um navio tão grande seria mais perigosa para o bote cheio, principalmente de mulheres. E nós remamos para longe do navio o mais rápido que pudemos, porque é preciso fazer isso, pois acredito que a sucção, quando uma embarcação afunda, é absolutamente enorme. Remamos para longe e não fechei os olhos em nenhum momento. Vi o navio afundar. E eu vi aquele navio se partir ao meio. Durante anos as pessoas discutiram isso comigo. Agora foi provado sem dúvidas que ela realmente se partiu ao meio. Eu sei, eu vi. A parte da frente afundou primeiro, de proa, enquanto a popa ficou erguida na água por um tempo, ou pelo menos assim me pareceu, e então tombou. Enquanto o Titanic afundava lentamente no oceano, o navio Californian da Leyland Line estava parado em silêncio a 10 milhas dali. Ela estava bloqueada pelo gelo e havia parado desde que o Titanic chegou. Assim como o Titanic, o Californian era um navio de passageiros, mas ao contrário do Titanic, tinha apenas 6.000 toneladas e nem sequer estava transportando passageiros naquele momento. Às 11h30, o operador de rádio do Californian, Cyril Evans, estava exausto. Ele desligou o equipamento e foi para a cama folhear uma revista antes de dormir. De volta à ponte, o aprendiz James Gibson se intrigou com luzes no mar. Elas não se moveram por mais de 1 hora. Estariam enviando código Morse? Ele tentou responder, mas desistiu. O segundo oficial Stone também estava na ponte. Era estranho, ele pensou, que um navio lançasse foguetes à noite. Stone e Gibson contaram 5 até 12h55. Gibson tentou a lâmpada de novo, mas desistiu outra vez. Levantando os binóculos, ele viu um 6º foguete explodir no céu. O segundo oficial Stone assobiou pelo tubo de comunicação para o capitão Stanley Lord, que dormia de uniforme na sala de cartas. Stone contou a ele sobre os foguetes. São sinais da companhia? Não sei, mas me parecem ser foguetes brancos. O capitão mandou ele usar código Morse. Após um tempo, Stone entregou os binóculos a Gibson. Dá uma olhada nela agora. Ela parece muito estranha na água. As luzes dela parecem estranhas. Um pouco depois... Um navio não vai disparar foguetes no mar à toa. Chame o capitão e diga a ele que o navio está desaparecendo a sudoeste e que ele disparou ao todo 8 foguetes. Gibson correu para a sala de cartas onde o capitão Lord dormia no sofá. Ele contou a ele o que tinham visto. Eram todos foguetes brancos? Sim. Que horas são? 5 minutos após as 2, pelo relógio da casa do Leme. Capitão Lord virou-se e dormiu novamente. Às 2h40, as luzes já tinham sumido. Sim, e claro que ainda hoje existem ameaças de medidas legais sobre se o navio que estava tão perto de nós era o Californian ou não. Quero dizer, eu vi aquele navio. Estava terrivelmente perto. Uma coisa que eu preciso enfatizar é que as pessoas dizem isso, dizem aquilo, dizem outra coisa. E agora estão me perguntando, foi o Californian que você viu? Eu não posso te dizer isso com certeza. Sempre me disseram, com inquéritos do Board of Trade e tudo mais, que aquele era o Californian. Mas eu, Eva Hart, não posso afirmar isso porque eu não sei. A menos que fosse até o navio e visse o nome, você não saberia. Não acredito que as 2 grandes investigações, uma na América e outra aqui, que acompanhei na época, estivessem erradas sobre isso. Mas agora eles estão tentando dizer, claro que foi assim, como você sabe. Mas eu me recuso a dizer que foi, porque eu não sei. E a outra coisa que estou dizendo é que eu não vi um navio a 19 milhas de distância. Eu vi um navio que estava tão perto e disseram na época que estava a menos de 9 milhas de distância. Agora estão tentando dizer que era 19. Eu vi. Não eram só luzes no horizonte, dava para ver que era um navio. Vi nossos foguetes sendo lançados, que o navio deve ter visto. Bem, a investigação afirma que eles viram, mas não consideraram perigoso. Mas eu pensaria que no meio do Atlântico à noite, que foguetes só podiam significar perigo. E a banda continuou tocando. Os músicos do Titanic ficaram tão marcantes na história quanto o iceberg. A história os retrata no convés, tocando com dignidade heróica enquanto as águas finalmente envolviam o navio condenado. Wallace Hartley reuniu seus músicos no salão da primeira classe e tocou ragtime.
E à medida que o grande navio afundava cada vez mais na água, os 8 músicos foram para o convés dos botes e continuaram tocando mais alto na noite estrelada. Muitas pessoas correram para os poucos botes salva-vidas restantes. Mesmo com mais terror e emoção, Hartley e seus homens mantiveram o ritmo constante do ragtime. Então, faltando apenas 5 minutos, Wallace Hartley deu leves batidas no violino. O ragtime parou e o hino episcopal Autumn ecoou na noite gelada. Mas a lenda diz que Hartley e seus homens terminaram com "Mais perto, meu Deus, de ti". Jornais e revistas publicaram as letras e a música, cercadas por retratos solenes dos próprios músicos corajosos. Parecia e soava correto. Alguns sobreviventes tinham certeza disso, embora 2 versões diferentes do hino tenham sido apresentadas com igual confiança. Bem, não há dúvida de que eles tocaram, e não há dúvida de que depois que estávamos na água e eles estavam tocando, eles tocaram uma versão do hino. Mais perto, meu Deus, de ti, das quais existiam 3. Já falei sobre isso tantas vezes. E a que eles tocaram foi a mesma que tocaram na igreja alguns meses depois, quando eu estava lá com minha avó, e eu fiquei tão assustada que saí correndo da igreja. Eu conhecia a melodia tão bem. Mas eles não aceitam. Os americanos também não. Dizem, não era isso, era só ragtime, mas não era. Não era. Mas naquela época já estávamos no mar. Ah, sim, eu conseguia ouvir, sim, eu conseguia. Perto, meu Deus, de ti. Eu me lembro de estar absolutamente apavorada em uma noite escura, com um navio afundando e pessoas gritando. Não houve pânico até os botes partirem. Depois, o pânico foi intenso. Estávamos no oceano e ouvíamos correria e gritos no convés. Você pode imaginar as pessoas saindo de suas cabines, indo para o convés, sem bote salva-vidas, correndo para o outro lado. Foi aí que o pânico aconteceu. Não havia pânico quando conseguia um bote salva-vidas porque não havia pessoas suficientes lá em cima. Havia pessoas suficientes para entrar nos botes salva-vidas? Depois, quando outros saíram das cabines e não restavam botes, houve pânico. Nós ouvimos isso. Com certeza. O pior som de todos é o de pessoas se afogando. Os gritos, absolutamente horríveis. Minha mãe dizia que demorou anos para eu falar sobre isso, mas se alguém conversasse comigo, ela dizia sim. Você lembra do silêncio depois? Está certíssimo. Dizem que o mundo parou naquela noite. Quando as luzes se apagaram, o navio se foi. O som desapareceu. Aquilo foi terrível. Só posso te dizer que sou uma covarde terrível. E eu nunca mais olho fotos disso. Quando recebo vários livros e coisas assim, viro aquela página bem rápido. Se você folhear meus livros sobre o Titanic, deve achar um pedaço de papel marcando essa página. Mas não consigo olhar para ela. Acho que foi um microcosmo, é essa a palavra. Olhando para aquilo lá de baixo, no mar, era horrível. Horrível. Não gosto de ver fotos de navios de jeito nenhum. Eu não gosto de fotos do Titanic, especialmente porque eu consigo ver tudo acontecendo, sabe? O que nos leva à morte do Capitão Smith. Mais uma vez, os fatos não são claros e ficamos com as lendas.
Mas nem mesmo as lendas concordam. 3h11 da manhã, telegrama da Reuters. Suicídio do capitão do Titanic, Nova York, 18 de abril. Sobreviventes do Titanic dizem que o capitão deu um tiro em si mesmo na ponte, Reuters. O capitão Smith, calmo e sério na ponte, sabia que o fim se aproximava. 2 palavras vieram dele para quem se aglomerava à frente. Sejam britânicos. Isso foi um chamado para as antigas tradições da nossa raça e hombridade. Vi o capitão Smith junto a uma balsa. Ali está o Royal, ajudem-no. Eles ajudaram, mas ele se desvencilhou e gritou para nós. Adeus, rapazes, vou seguir o navio. Essa foi a última vez que vimos o capitão. Vi ele nadar de volta ao navio afundando. Ele afundou, ele em meu visão. O último ato do capitão foi salvar uma criança pequena. Assim que o Sr. Williams foi puxado para o barco, o capitão Smith nadou até ele segurando um bebê com o braço esquerdo e nadando com o direito. Pegue a criança! Ele ofegou. Uma dúzia de mãos se estenderam para pegar o bebê, que foi levado para dentro do barco. Tentaram puxar o capitão para o barco, mas ele se recusou a entrar. O que aconteceu com Murdoch? Ele perguntou e disseram que ele estava morto. O capitão soltou a borda do barco e afundou lentamente diante dos nossos olhos. Alguém, em algum lugar, garantiu cada um desses mitos. Nunca saberemos qual deles, se algum, está mais perto da verdade. Às 3h30 da manhã, os foguetes do navio Carpathia da Cunard foram avistados pelos sobreviventes nos botes salva-vidas. Após receber o pedido de socorro de Jack Phillips, o Carpathia, de 12 mil toneladas, fez meia volta e percorreu 58 milhas ao norte até a última posição informada pelo rádio do Titanic. Sua velocidade era de 14 nós, mas naquela noite chegou a 17. O Carpathia chegou ao amanhecer. E nós fomos resgatados, como você sabe, de manhã por esse pequeno navio, o Carpathia. E o resgate de pessoas dos botes salva-vidas em pleno oceano é algo realmente assustador. Esses barquinhos, digamos assim, se aproximam, por falta de uma expressão melhor, do que parece ser uma embarcação enorme. Ela era uma embarcação bem pequena, a Carpathia, mas parecia enorme vista dali. E então, como você embarcou? Não tinha uma prancha de embarque, como quando você está em terra firme. Então eles abriram uma espécie de, não sei se essa é a palavra certa, uma escotilha na lateral do navio, onde as bagagens costumavam ser carregadas. E eles jogaram escadas de corda, e pessoas como minha mãe e outros adultos tiveram que subir em pleno oceano por uma escada de corda balançando, o que ela disse ter sido a coisa mais assustadora. Um marinheiro atrás, meio que segurando. O que as crianças não conseguiam fazer? Não conseguíamos subir por uma escada de corda. Então eles pegaram essas grandes redes de bagagem. E a malha é bem espaçada, é uma malha bem grande. Crianças pequenas teriam escorregado ali, nossas pernas e pés teriam passado pela malha. Então cada criança foi colocada em um saco. Lembro de ficar apavorada ao ser colocada naquele saco, amarrado ao redor. Os sacos com as crianças foram postos nessas redes enormes e, claro, içados a bordo com segurança. Mas aquilo foi realmente muito assustador. Depois que subi a bordo, claro, não consegui encontrar minha mãe. E eu não a encontrei por horas, mas no fim eu a encontrei. E tenho certeza de que uma das coisas mais comoventes deve ter sido, durante todo o dia seguinte, como essas pobres mulheres, como minha mãe, vagavam pelo navio procurando ver se conseguiam encontrar o marido que deixaram para trás. Mas ninguém encontrou ninguém. Dos 2.206 passageiros e tripulantes, 703 sobreviveram. Ao todo, 1.503 pessoas morreram. O Carpathia, com sua carga trágica, seguiu para Nova York e a lenda do Titanic passou a fazer parte do imaginário popular. Low Lauder Titanic é um iceberg. Convés do Titanic. Agora o Titanic afundou. Essa é a história do Titanic. Fomos para Nova York naquele barquinho e, ao desembarcar, minha mãe perguntou: quanto tempo até eu poder voltar para casa? Voltamos direto para cá. Listas de mortos e sobreviventes do Titanic foram depois afixadas fora dos escritórios da White Star Line em Southampton. Os mortos foram reverenciados em um grandioso e solene serviço memorial na Catedral de São Paulo. To thee.
Você consegue imaginar o que teria acontecido se o Titanic tivesse afundado hoje em dia? Você consegue imaginar a indignação e o furor da mídia que teriam surgido? Haveria acusações, haveria apontamento de culpados, haveria processos judiciais em uma escala internacional, praticamente cósmica, querendo saber quem era o responsável e como isso aconteceu. Mas em 1912 as coisas eram muito diferentes. Sim, claro, houve investigações. Houve uma investigação nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. As pessoas, claro, queriam saber o que aconteceu. Mas a mídia não se concentrou tanto na perda de vidas e na responsabilidade. Eles focaram em algo diferente. Eles estavam preocupados com como as raças anglo-saxônicas e, em particular, os britânicos haviam suportado tudo e mantido a compostura estoica. Os britânicos sabiam como morrer. E é por isso que, sempre que hoje você olha para qualquer memorial ao Capitão Smith, ou vê qualquer cobertura da mídia popular sobre o naufrágio e as consequências do Titanic, o que eles enfatizam não é a culpa, não é a morte e não é a responsabilidade. O que eles destacam são as últimas palavras do capitão Edward John Smith, do Titanic. Seja britânico. O Conselho Municipal não fez nenhuma iniciativa para um monumento ao Capitão Smith em Stoke, cabendo ao amigo William Hampton arrecadar fundos para uma placa na prefeitura de Henley. Quanto à estátua, o bispo Boyd Carter fez um apelo e contratou Lady Kathleen Scott, esposa de Robert Falcon Scott, Scott da Antártida, que também havia morrido em 1912 para fazer a estátua. Ela foi inaugurada em Lichfield em 1914. Lichfield foi escolhida porque era considerada mais acessível e mais conveniente. E Stoke já tinha sua placa na prefeitura. A inauguração aconteceu em um lindo dia de verão, em 29 de julho de 1914. Estavam presentes Lady Scott, Millicent, Duquesa de Sutherland, Helen Smith, filha do capitão, e Dona Eleanor Smith, viúva do capitão. A Duquesa de Sutherland fez um discurso emocionante. Todos nós passamos por este mundo parcialmente mascarados e mal julgados. Parece que as nossas verdadeiras tentações, capacidades e qualidades são desconhecidas por tantos, até que, por fim, diante de alguma situação crucial na vida, sob o comando do nosso implacável mestre, a morte, somos realmente revelados e nosso caráter se revela como deveriam ser. Não se lamente demais pelo fato de o Capitão Smith jazer no misterioso mar que silenciosamente engoliu muitos dos grandes, muitos daqueles que amamos, muitos dos nossos queridos mortos. Meus amigos, vamos nos encher de coragem diante desta cena solene e renovar nossas forças, nosso próprio poder de autossacrifício com ainda mais intensidade. Pois há nuvens ameaçadoras pairando sobre nós que podem exigir nossa coragem e nosso poder de autossacrifício. Vamos garantir que jamais venhamos a fraquejar naquela hora suprema. Peço à senhorita Smith que agora descerre a estátua. Os membros do regimento de South Staffordshire, que deveriam estar aqui, não compareceram à cerimônia, pois foram chamados para manobras militares. Pois dentro de uma semana após a inauguração da estátua ao capitão do chamado inafundável Titanic, a Grande Guerra, a chamada Guerra para acabar com todas as guerras, iria começar. Já observei essa estátua milhares de vezes. Apenas um sentimento de nostalgia. Olho em volta e penso, aqui está um homem que eu adoraria ter conhecido. Eu concordo inteiramente com as palavras do meu querido Dr. Bellard. Ele disse que tudo isso era um tributo à arrogância dos homens. E eu concordo com isso. Que o homem pode ser tão arrogante a ponto de construir algo e afirmar que é indestrutível, se preferir. Essa é a coisa mais arrogante que se pode dizer. É verdade, se o Titanic tivesse batido em rochas ou enfrentado uma tempestade e afundado, seria uma coisa, mas este era um navio que não precisava ter tido nenhuma perda de vidas. Ninguém deveria ter morrido. Com botes salva-vidas suficientes, 2 horas e meia e mar calmo, ninguém teria morrido. E uma vida vale mais do que todo o navio, com certeza. Foi isso que eu vi. É isso que eu me lembro. E quase não restam mais pessoas para compartilhar essa lembrança, claro. Eu sou a única sobrevivente viva agora que pode se lembrar disso e ainda se locomover, por assim dizer.
Mas eu não acho que haja alguém que possa realmente contar toda a história disso, exceto eu mesma. A valsa britânica, o grito de que o navio afundou, cada homem estava firme em seu posto. Capitão e tripulação, quando souberam da tarefa, salvaram as mulheres e crianças. Sejam corajosos, pois esse foi o chamado para todos e o destino aprovou e selou. Mas você daria um centavo ou um xelim? Para um toque da corneta. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar novos conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros amantes de história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.